Andrei, na hora de streamar lá para o YouTube, a câmera do Andrei junto com o compartilhamento da tela deles, Andréia? Sim. Tá. Ele vai aparecer com... Eu deixo no formato Speaker View, né? Ah, beleza. Tá bom. E aí aparece ele falando lá assim. Tá, show. Massa. E a tela... Vocês já estão pegando aí minha tela, não é? Já tá tranquilo sim. isso, né? Sim. Tá visível. O Andrei, você mora em Natal, mas você é português, né? Não. Não, esse sotaque é daí? É um pouco descaracterizado, viu? Porque eu morei em muitos lugares e eu acho que foi... Eu acho que isso foi acontecendo. Desde criança, eu morei no Paraná, quando era criança. Morei em Cascavel, não sei se vocês conhecem. Está o resultado. Conheço. Esse meu Google fica falando aleatoriamente, assim. Deixa eu ver se eu consigo... Não é por acaso, viu? Eles estão te ouvindo. Nós já estamos no YouTube, tá? Aqui tá o link, quem quiser compartilhar também para o YouTube, para quem quiser. É com vocês aí, tá bom, pessoal? Obrigada, André. Acho que... Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar aqui. Não, todo mundo aí. Acho que vamos começando, então. Então, Andrei, novamente, muito obrigado aí por ter aceito o convite e ter vindo fazer esse bate-papo com a gente. Muito obrigado pelo convite, viu? Sempre um prazer estar falando sobre temas diversos com as pessoas. É uma diversão sempre, assim. Muito obrigado. Maravilha. A gente sabe que a tua agenda é bem corrida aí. Tu também faz altas lives aí, conversa com profissionais de todo o Brasil, né? A gente vem acompanhando o teu trabalho. Então, isso valeu mesmo. Né? Eu acho que essa conexão que a gente faz, ela é muito necessária nesse momento, né? Que a gente está, assim, isolados, né? E é muito bom sempre estar conversando. E eu agradeço mais uma vez o convite, porque é uma oportunidade da gente estar criando conexões, né? E é muito bom fazer isso. Maravilha. Pessoal, só uma informação geral. Para quem está chegando aí, quando o André começar a falar, a gente vai deixar o microfone de vocês mudo, tá? Mas ele vai falar, vai ter espaço para a palestra dele e na sequência a gente vai abrir os microfones para fazer perguntas. Então, se quiserem fazer perguntas, vão anotando aí que quando a gente abrir os microfones é a hora de encher ele de perguntas. Mas antes de passar a palavra para o Andrei, o Vitor vai falar um pouquinho para nós sobre quem nós somos. Toca a ficha aí, Vitor. Beleza, então. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Então, meu nome é Vitor, como o Ariel falou. Comecei a participar do Geeks esse ano. Então, o que é o Geeks, né? Então, o grupo de usuários de UX e UI, né? Aqui da Suzeso, do Rio Grande do Sul. Então, aí a gente está trabalhando aí junto com a comunidade, empresas e tudo mais, para trazer aí conhecimento para as pessoas, usuários, né? E está sendo bem legal. A gente está fazendo vários eventos aí nesse início de ano, mesmo ainda com corona e tudo mais, né? Estamos conseguindo se virar bem. E deixar um pouquinho a palavra assim para o pessoal, se puder seguir a gente nas redes sociais, ali no Instagram, no Facebook, aí Somos Geeks, né? Todas as redes sociais ali são @SomosGeeks. E a gente também está com o Telegram, que é recente. Aí também depois a gente vai disponibilizar para ter aí o pessoal também ter lá no canal, né? A gente poder também continuar o assunto lá, né? Acho que é bem legal. Mas mesmo assim, convido todo mundo a curtir, compartilhar. A gente está sempre lançando lá as agendas dos eventos. E acho que, não sei se eu esqueci de algo. É isso aí. Pessoal que faz parte do Geeks, dá um oi aí. Oi, gente, prazer, meu nome é Letícia. Sejam todos bem-vindos, né, ao nosso mais um encontro aqui de maio. E, como disse o Vitor, segue a gente nas redes sociais. Se vocês tiverem um tema também, podem estar escrevendo aqui nas perguntas do YouTube ou aqui do Zoom e a gente vai estar anotando isso. Então, valeu.
Oi, gente, eu sou a Mica, também sou do Geeks. Saudades dos eventos físicos, né, pessoal? Mas pelo menos esses eventos online nos dão a oportunidade da gente chamar pessoas tipo o Andrei, que tá lá tão longe, tipo, muito longe. Mas agora a gente consegue dar uma palavrinha contigo e vai ser muito massa. Isso aí, pessoal. Oi, gente, eu sou a Adri, também sou do Geeks, faço parte há pouco tempo. Aproveitem o evento. Oi, gente, eu sou a Nicole, também sou do Geeks, e acho que o pessoal já falou mais ou menos tudo aí que eu falaria, e é isso, tomara que vocês gostem bastante do evento. E eu sou o Ariel, o carinha de chapéu, que eu vou fazer a introdução agora para puxar o Andrei. Então, o Andrei é designer com mais de 20 anos de experiência atuando nas áreas de design de interface, UX design e UX research. É mestre em design pela UFRN, em 2014 e incentivador da cultura remota há mais de 10 anos. Nos últimos anos tem trabalhado remotamente como design lead, conduzindo times distribuídos de design e desenvolvimento em projetos no Brasil todo, Estados Unidos e Canadá. Então, com vocês, pessoal, Andrei Gurgel, do UX Lab. Olá, pessoal. Muito obrigado mais uma vez ao pessoal do Geeks por esse convite. Como eu estava falando, é muito bom sempre a gente criar essas conexões nesse momento, né? Eu realmente tenho falado muito sobre isso, sobre como isso é importante para mim, assim, tem sido muito importante para mim. Estar sempre em contato com as pessoas, conversando, e acabou que eu acho que isso está sendo bom também para outras pessoas, porque a gente se encontra sempre, todos os dias, praticamente, no meu canal do YouTube, né, produzindo muitos conteúdos, enfim, recebendo visitas, então tem sido um prazer imenso. Mais uma vez, muito obrigado para falar aqui mais uma vez sobre trabalho remoto, algo que eu acho que hoje é quase como uma utilidade pública, sabe, a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas estão enfrentando essa situação e às vezes não de uma forma boa, né? Não estão encarando de uma forma boa porque requer alguns mecanismos serem ativados na nossa cabeça e eu acho que a gente vai poder falar sobre isso hoje um pouco mais. Eu coloquei esse nome Quebrando Paradigmas porque eu acho que é isso. A gente precisa quebrar certos modelos estabelecidos na nossa cabeça para que a gente consiga olhar esse momento de uma forma um pouco diferente e mais assim positiva até em termos do que a gente está vivendo no trabalho, né? Porque a situação como um todo é muito complicada e o trabalho remoto chegou na nossa vida, na vida de muitas pessoas de uma forma súbita, né? Para dizer o mínimo. Então vamos falar um pouco mais sobre isso de uma forma leve. Eu quero que seja uma conversa. Fiquem à vontade para conversar no final sobre, enfim, o que vocês quiserem também abordar, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Vai começar. Eu adoro essa imagem porque ela é do ano passado, mas parece um passado absolutamente remoto, né? Essa menininha invadindo ele estava dando uma entrevista, o pai dela, né, para a BBC, no telejornal ao vivo, e ele entrou e foi um maior constrangimento quando eu percebo que talvez, falando em paradigmas, esse seja um primeiro, assim, porque isso viralizou, né, as pessoas comentaram, riram dessa situação, e hoje aqui eu estou também fazendo essa apresentação com minhas filhas ali conversando, no fundo, porque elas estão jantando aqui, e isso mudou, porque é isso que agora que a gente tem, né, essa situação. Então, as crianças sempre foram, nossa, me desculpe, minha filha invadiu, mas hoje em dia eu acho que isso, principalmente para quem tem filhos, é algo que se quebrou, né? As pessoas estão trabalhando nessa situação e talvez por algum tempo ainda, né? Bom, mais uma vez, obrigado. Eu sou o Andrei Gurgel e eu me defino como designer. Eu sou designer, atuo nessa parte digital já, né? Como a Ariel introduziu no começo, e eu venho trabalhando com isso, especificamente com isso e apenas com isso, assim, desde o começo da minha carreira. Eu sei que muitas pessoas migraram, né, para essa área, mas por algum motivo eu vim lá do começo, desde do começão mesmo das coisas, desenvolvendo sites lá atrás, no final da década de 90 e começo dos anos 2000, trabalhando em agências, tal, sempre de certa forma remota. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Tenho há 3 anos e meio
mantido esse canal do YouTube, né, chamado UX Lab. Como eu estava falando, tem sido muito bom para conectar com a comunidade. Eu criei para isso, mas eu não imaginava que ele ia chegar nesse tamanho que ele tem e nesse acesso que eu tenho a tantas pessoas. Eu me sinto realmente privilegiado e quero que isso não fique comigo. Assim, então, as pessoas passam por mim, eu chamo pessoas para conversar, mas esse conhecimento que eu aprendo muito nessa caminhada, nessa jornada, esse conhecimento passa por mim e eu também distribuo para a comunidade. Então, esse canal é isso, ele é um portal para a gente falar sobre design e sobre temas relacionados ao desenvolvimento e tudo mais. E tem sido um prazer muito grande construir esse canal e eu espero que ele vá sempre cumprindo essa missão de conectar pessoas. É muito importante dizer que essa apresentação toda assim, é baseada principalmente na minha experiência profissional ao longo desse tempo e nas minhas percepções, ou seja, não são regras, nem conceitos fechados. Eu sigo aprendendo, sabe? Isso que a gente vai falar. Então, eu acho que vocês podem, eventualmente, aprender alguma coisa comigo, caso o contexto de vocês seja similar. Ou talvez seja completamente diferente, mas eu acho que aqui e lá vocês vão pegar algumas informações que talvez sirva para o contexto de vocês e para como vocês estão encarando esse momento e se isso é para vocês após isso tudo, né? Se o trabalho remoto vai ficar estabelecido para vocês, assim como é para mim, independentemente dessa situação, já que eu venho trabalhando há tanto tempo de forma remota. Então, eu queria falar um pouco dessa minha jornada remota, né? Assim, só para fazer um brevíssimo resumo, assim, mais ou menos em 97, na verdade, eu comecei a estudar e a construir coisas. Eu lembro que acho que foi em 97 a primeira vez que me pagaram por um trabalho, assim, então eu considero que foi o meu começo ali da minha carreira. Mas em 98 eu já estava mais consolidado, assim, as agências me chamando, e eu fiquei nisso até 2000 trabalhando no meu quarto, na verdade, era isso. Eu visitava alguns clientes, algumas agências, algumas coisas nessa época, mas, em geral, eu estava lá no meu quarto, né, aprendendo a lidar já com alguma coisa remota, embora eu não tivesse consciência disso, né? Depois, em 2004, eu fiquei ali 2001, 2001, 2003, 2004, trabalhando numa agência. Era uma agência de design, de um designer gráfico, que eu admiro até hoje, muito, eu já admirava na época. Ele me chamou porque ele tinha essa visão que a gente precisava criar coisas digitais. E eu lembro que eu aprendi muito com ele. Foi uma escola, né? Trabalhar 4 anos com um designer gráfico renomado. Eu ficava vendo ele criar os livros, né? Ele fazia muito design editorial. Mas eu fui me incorporando de coisas, de elementos que, sem dúvida, eu apliquei nessa área digital, né? Porque essas coisas todas se comunicam, né? Conceitos muito que permeiam, né, o impresso e a tela, né, disposições de coisas, a clareza com que as mensagens são faladas, o conceito da peça, sabe? Então, eu fui incorporando isso muito forte nesse período. Depois, em 2006, eu fui para São Paulo. Primeiro, eu fui convidado para trabalhar numa campanha presidencial, uma campanha de governador lá de São Paulo nessa época. Então, eu fui, né, meio assim, receoso, era um ambiente completamente novo para mim, trabalhar em campanhas, né? Mas, enfim, achei que ia ser uma oportunidade legal e fui trabalhar nessa campanha. Curiosamente, uma agência respondeu um e-mail que eu tinha enviado em 2005, perguntando, poxa, onde é que você está? Eu disse, não, eu estou em São Paulo. E aí fui lá e fiquei trabalhando com eles durante muitos anos, na 14 Bits em São Paulo, e foi uma experiência muito legal, porque tanto dividindo a sala, eu já atendia clientes remotamente, como nessa agência em São Paulo, eu trabalhava para clientes fora do Brasil. Então, já era uma coisa remota também que eu fui reconhecendo, né? A gente trabalhava para agências de Los Angeles que encomendavam sites para a gente, sites de cinema. Então, a gente fazia muito trabalho assim, de animação, né? De sites animados. Era aquela época Flash, né? Isso era o pico do Flash, assim. Eu trabalhei muito com isso nessa época. E depois desse tempo eu fiquei já em home office, porque eu voltei a trabalhar de forma autônoma em casa, né? Mas comecei a organizar uma estrutura e comecei a encarar isso como, eu quero trabalhar aqui, né? Daqui eu vou me conectar com outros lugares e é isso que vai acontecer. Então, a partir de mais ou menos 2013,
foi bem essa, assim, a minha rotina. Eu comecei aí a construir a minha compreensão do que era home office, né? O que era trabalhar que não fosse numa agência, né? E aí, na verdade, eu comecei aí nesse home office, mas depois eu fui convidado por uma agência local aqui para ser sócio. Era uma agência bem tradicional e eu fui implementar o pensamento do design digital nessas agências e tal, mas ao longo desse período eu percebi que aquilo não era para mim. Eu queria realmente não trabalhar em agência, eu queria trabalhar como eu vinha na minha carreira inteira construindo, me conectando com clientes de qualquer lugar e falando com outras pessoas sem essa limitação geográfica. Saí das agências mais ou menos nesse ano, em 2016, eu criei o XLab e fiquei trabalhando daqui. Esse ano 2013 foi quando eu me mudei para esse lugar que eu moro hoje e comecei a organizar esse espacinho aqui, meu espaço de trabalho. E depois desse período aí, 2016, eu comecei a trabalhar em plataformas remotas. Eu comecei a descobrir que existe uma cultura muito forte remota, onde eu encontrei outras pessoas distribuídas, e isso foi muito bom, porque eu vi que existe, na verdade, um crescimento muito grande desse pensamento remoto. E ao longo desse período eu comecei a fazer liderança. Eu entrei em agências, comecei a trabalhar numa agência em São Francisco, remotamente, por meio de outras agências, né, indicado por outras agências, e fiquei um ano trabalhando como designer e depois como líder de um time de designers e desenvolvimento de uma startup em São Francisco, daqui de Natal, né, desse lugar aqui. Mas repetindo o que eu já fazia na agência em 2006, trabalhando para agências de São Francisco, e toda a minha carreira foi isso. Foi trabalhando, não necessariamente numa agência, né, numa posição de agência. Então, eu acho muito legal essa coisa de design lead em times distribuídos. Essa coisa que eu fui vendo que era possível e fui desenvolvendo, na verdade, virou hoje o que está salvando muitas empresas, assim, essa coordenar ou dialogar com outros departamentos na produção de um produto digital distribuído, de forma distribuída, né? Então, isso foi algo muito legal, que eu disse, nossa, isso aqui é o que eu quero realmente estar conectando várias pessoas na construção de um produto, só que essas pessoas estão distribuídas, umas são nômades até, viajantes, mas eu me conecto com elas. E o trabalho remoto tem algumas vantagens óbvias, eu acho, que são essa coisa, justamente, de a gente ter um time não restrito a um ambiente físico, né, geográfico, as pessoas estão distribuídas, como eu falei, tem pessoas que não querem mais voltar a trabalhar numa forma tradicional. Vamos colocar tradicional como sendo a forma que a pessoa vai para uma agência, tal hora, e volta, ou uma empresa qualquer. Eu vou chamar, a partir de agora, isso de tradicional, só para que a gente entenda. Então, muitas pessoas não querem voltar a esse modelo tradicional, porque, sabe, eu trabalhei com pessoas que viajam, e é isso, mas todos os dias a gente se encontrava, mas às vezes na Alemanha, ela estava na Alemanha, às vezes, sei lá, no outro país, e o trabalho sempre acontecia. E isso era, na verdade, invisível, não fazia a menor diferença o fato da pessoa estar viajando ou estar em outro lugar fixo, né? Isso, quando a gente encara o trabalho remoto de uma forma que isso se dissolve, na verdade, tudo que a gente vai falar aqui é uma tentativa da gente dissolver o trabalho remoto e sobrar apenas o que importa, que é o trabalho ser feito. Então, essa é uma característica que eu encontrei de pessoas que dizem, não, eu não volto, é isso, eu sou especialista em tal coisa, me conecto a empresas de qualquer lugar e é esse o meu trabalho. Eu vendo esse meu conhecimento para empresas, não necessariamente do lugar que eu vivo. E outra coisa, eu vivo onde eu quero e não onde existe um mercado consolidado tradicional, onde eu vou ter que chegar lá tal hora, né, voltar. Não, eu quero estar em qualquer lugar, eu quero viver na praia, isolado, contanto que eu tenho uma internet de alta velocidade, é lá que eu quero viver. Talvez seja essa a vontade, né? Talvez seja essa a vontade de algumas pessoas. Então, eu acho que a gente rompe os limites geográficos porque a gente busca talentos em qualquer lugar. E muitos talentos estão percebendo que eles querem isso, eles querem estar, né, sem estarem vinculados necessariamente a uma raiz física num local. Isso é algo bem claro, assim, depois de um tempo fica bem claro. Então, a gente volta para o começo da apresentação, essa coisa do trabalho remoto quebrando paradigmas, né? Porque os paradigmas talvez sejam os maiores desafios para que a gente entenda o que é o trabalho remoto. E eu vou, talvez, conseguir, espero, falar um pouco sobre isso ao longo dessa apresentação aqui.
Então, vamos lá, definindo o paradigma primeiro. Eu peguei esse conceito aqui, é a representação de um padrão a ser seguido. Sabe, mas o que é um padrão a ser seguido? Né? O que é uma representação de um padrão a ser seguido? Eu fui buscar na internet uma explicação para poder trazer para vocês uma coisa um pouco mais visual e achei. Mas eu quero avisar que então, eu coloquei aqui esse alerta de Comic Sans, porque eu acabei de colocar esses prints aqui, e os prints usam Comic Sans, é só uma brincadeira. Eu vi essa coisa muito consolidada no design, né? Assim, nunca use Comic Sans. Nossa. Eu disse, tá, beleza, eu vou usar, mas eu vou fazer essa explicação aqui para o pessoal que está assistindo. Eu não tenho nem nada muito contra o Comic Sans, não. Acho que em alguns contextos ela se encaixa muito bem. Mas esse aqui, por exemplo, não se encaixa, né? Assim, um aviso sério com Comic Sans não dá certo. Eu achei engraçado também esse exemplo que tem na internet. Essa pessoa colocou ali, por favor, não use Comic Sans, uma empresa, né, milionária. Isso aqui não é uma barraca de limonada. Achei certo exagero, mas enfim, tem essa aura sobre Comic Sans. E aqui está o Comic Sans nesse exemplo do que é um paradigma, que eu achei muito legal e quis trazer para vocês. Eu não sei se esse é um exemplo real, mas eu acho que ele representa bem, né? Não sei se isso é um experimento real, mas acho que representa bem o conceito do paradigma. Esses macaquinhos aí tinham que pegar aquela banana lá na escada, a história é essa, só que cada vez que um ia subir a escada, eles levavam um banho de água gelada, e aos poucos eles foram entendendo que eles foram se organizando a não subir para pegar essa banana, porque prejudicaria os outros, e ficou isso estabelecido entre esse grupo. Ninguém subia mais para que os outros não fossem molhados. Quem tentava levava uma surra, era recriminado e não fazia mais isso. E aí o experimento fala, ou o suposto experimento, né, que um macaco foi substituído, né, e esse macaco novinho aí tentou subir lá e levou também um julgamento negativo dos outros e foi desistindo. Até que chegou um outro, né, que se incorporou daquele comportamento. E um dia, quando os pesquisadores trocaram todos os macacos, nenhum subia mais para pegar a banana, porque eles tinham aprendido, eles tinham estabelecido um paradigma, que não poderia subir ali para pegar aquela banana. E ninguém sabia explicar por quê, simplesmente era assim e aceitava-se. Né? Eu acho que é um exemplo hipotético, mas eu acho que ele explica muito bem o que é um paradigma, e quando você pensa sobre trabalho, você consegue passar um paralelo e entender o que é um paradigma do trabalho. Né? Talvez seja isso, a gente trabalhar estando num lugar, falando cara a cara com as pessoas, né? Tendo o meu lugar ali do trabalho, um telefone do lado. Né? Essa ideia, que eu peguei até uma foto bem antiga para exemplificar isso, eu acho que é o que passa, é o que foi construído. Né? Em algum momento se estabeleceu isso e simplesmente virou um paradigma. Não vê o trabalho de outra forma, virou um paradigma dessa construção da nossa sociedade. Só que qual o problema? Quando você está num trabalho físico presente, que é o que eu estou chamando daquele tradicional, você vai, né, que você está lá, e você vai para o remoto, você quer trazer as coisas daquele lugar para cá. Só que não dá certo, porque o trabalho remoto requer outras articulações. Então, eu até ouvi um relato de uma pessoa que disse, não, a gente está trabalhando remotamente, o que a gente faz é o seguinte, Aqui a gente abre... está o que eu achei. O Google sempre fala... Desculpa, gente. Ele sempre interrompe aqui em algum momento. Tanto aqui quanto nas minhas transmissões no canal. Mas, enfim. Eu vi uma pessoa falando que eles estavam trabalhando remotamente, abrindo uma sala do Zoom, ou algumas ferramentas parecidas com essas, e as pessoas ficavam lá, 24, assim, não 24 horas, mas o tempo do turno do trabalho. Então, quem chegava falava, oi, tudo bem? Oi. Beleza, eu estou aqui trabalhando. Né? Isso é uma repetição do comportamento, né? Sair do físico para o digital a partir de uma repetição. Né? Então, eu acho que é muito importante quebrar esses paradigmas. Para isso, a gente precisa reorganizar pessoalmente e profissionalmente, claro, porque a vida se entrelaça com o trabalho, né? Abandonar antigas crenças e mudar a forma de pensar, o que é um mega desafio. Né? Então, há também os novos paradigmas que eu percebo. Por exemplo, a construção da ideia do trabalho remoto como fruto do isolamento, que é o que a gente está vivendo agora, é um paradigma que está sendo construído para muitas pessoas, que o trabalho remoto é isso, é você estar isolado, e você está trabalhando assim por causa dessa situação que a gente está vivendo. Quando, na verdade, o trabalho remoto não é sobre isolamento.
né? Isso é muito importante que as pessoas entendam. Não é sobre estar isolado, como a gente está agora. Embora a gente esteja trabalhando remotamente, nem razão disso, mas essas coisas são independentes, completamente independentes. Assim como o conceito home office, né? O fato de você trabalhar remotamente não quer dizer necessariamente que você vá trabalhar de casa. Também é outro paradigma que eu acho que as pessoas precisam quebrar, que não é isso, o trabalho remoto. Não é sobre você trabalhar de casa e a empresa não vai lá dar mais um espaço físico, então agora você vai ser obrigado a trabalhar em casa. Não é isso também, né? Não é sobre trabalhar de casa apenas, como eu coloquei aqui. Na verdade, é sobre liberdade e flexibilidade. Eu associo o trabalho remoto muito mais a esses conceitos, liberdade e flexibilidade. Então, é sobre trabalhar, inclusive, do escritório, de uma agência física, né? O trabalho remoto é sobre isso também. Agora, você pode estar lá ou não, né? Essa liberdade e essa flexibilidade fazem parte disso. E eu peguei aqui alguns prints mais recentes, né? Esse da XP, anunciando que vai ficar de home office até dezembro, e talvez isso vá ficar durante um tempo, porque as pessoas vão aprender que elas podem fazer muitas coisas remotamente e talvez eles fiquem trabalhando remotamente. Aqui também o Twitter, né, ele falou recentemente isso também, que agora eles vão ficar trabalhando permanentemente remoto, quem quiser, vai continuar com o escritório, mas para quem quiser também. Então, essa flexibilidade, eu acho que esse é o conceito, sabe? Esse é o conceito de espaços que você vai se quiser, e não é obrigado a ir para aquele lugar, embora seja super legal, né, tal, como a gente vê algumas empresas investindo nisso, mas você é obrigado aí, né? E tem os velhos paradigmas também, e aí são vários. Por exemplo, controle e microgerenciamento. É algo que passa muito pela cabeça do quem vai trabalhar remotamente, principalmente gestores e donos de empresa, né? Como é que eu vou fazer para saber se a pessoa está trabalhando? Né? Isso é uma coisa que tem que ser quebrado no trabalho remoto, porque não tem como saber que a outra pessoa está trabalhando, a não ser por um aspecto fundamental, que é o trabalho ser feito. Né? A gente é muito acostumado, e é outro paradigma, a contar nosso trabalho por hora. Né? Eu chego tal hora, eu trabalho tantas horas, eu vendo tantas horas do meu tempo. Mas, na verdade, qual é a essência? É você realizar um trabalho. Né? Então, no trabalho remoto, quando você compreende ele de uma forma verdadeira, você é muito mais avaliado pelo impacto do seu trabalho, e não mais pelas horas que você levou para fazer aquilo. É o impacto que sobra, é o impacto do trabalho que resta. Né? Então, o trabalho remoto também é muito baseado em confiança e autogestão, né? Porque precisa ter essa relação de confiança, né? Que o trabalho vai ser feito. E a confiança, ela aparece ou é construída, talvez, quando você vê o trabalho sendo feito efetivamente. Né? Ninguém está enrolando ninguém numa relação só porque está trabalhando remotamente. Né? Isso é muito importante e talvez as empresas não tenham compreendido ainda esse caráter. Né? E, no fundo, o que importa mesmo é realizar o trabalho. Né? Realizar o trabalho, fazer com que aquilo aconteça. E uma das coisas também que as pessoas falam é sobre reuniões e encontros, como é que isso acontece no remoto, já que é tão estranho. Então, eu queria relatar um pouco da minha experiência, né, para que vocês entendam um pouco. No meu caso, a gente faz 2 reuniões, normalmente, com o time que está distribuído, né? Normalmente, a gente chama uma reunião de check-in pela manhã, pode ser pela manhã, e uma reunião com o cliente mais tarde. Então, são 2 encontros, um com o time e outro com o cliente. Esses encontros, eles têm algumas características, é um pouco a postura do Scrum, né? De ter encontros diários, mas eles também têm um caráter fundamental de criar uma humanização da comunicação, que é também outro aspecto tão importante no trabalho remoto, né? E o trabalho remoto não é frio. Então, check-in e cliente são encontros que fazem parte da nossa rotina e ajudam a gente a criar esse vínculo, né? Esse olho no olho aqui que a gente está fazendo agora, por exemplo. Consolidar isso. Então, a ideia que estamos limitados, trabalhando remotamente, é uma coisa também que as pessoas pensam, mas qual é a limitação? Eu vi uma apresentação hoje que eu achei interessantíssima, por sinal, no LinkedIn, e a pessoa falando que o desafio que ele vê é o desenvolvimento pessoal, assim, das soft skills, por exemplo, porque
quando você está lidando pessoalmente com as pessoas, você precisa exercitar alguns mecanismos internos. Por exemplo, você vê uma pessoa falando uma bobagem, você não vai dizer, você está falando uma bobagem, tal. Não, você vai argumentar de outras formas, mas talvez inteligentes, né? Exercitando aí uma inteligência emocional. Mas no remoto, segundo ele, a pessoa tem a tendência a ficar, essa pessoa tá, né, a outra pessoa não está vendo, às vezes nem ouvindo. Então, surge esse sentimento. Pelo menos essa é a opinião dele, eu preciso pensar mais sobre isso. Mas eu acho que eu não vejo impedimento da pessoa se desenvolver porque está remoto. Eu não vejo. Como eu falei, chega um ponto que o remoto, o aspecto remoto se dissolve e de certa forma, não tem mais diferença nenhuma você encontrar pessoas remotamente do que presencialmente, em alguma escala. Em alguma escala. É claro que encontrar pessoalmente tem suas vantagens e diferenças, mas em alguma escala isso se dissolve. No começo talvez seja mais difícil, mas e depois isso vira uma coisa mais natural. E nosso time sempre trabalhou assim. Nos encontramos, nos separamos, né? E depois nos encontramos de novo, nos separamos e depois nos encontramos de novo. Então, esses encontros que eu falei, né, de manhã, de tarde, eles são muito importantes para a gente criar essa coisa da, poxa, eu estou fazendo isso, eu estou bloqueado nisso, será que alguém pode me ajudar nisso? Tal, mas vou trabalhar nisso aqui e no próximo encontro eu vou mostrar para vocês isso aqui. Então, eu acho que esses encontros, eles servem para se firmar um compromisso, sabe? Então, eu vejo essa estrutura de se junta, se separa, cada um vai no seu tempo fazer aquilo que assumiu como compromisso e a gente se encontra. E esses encontros, eles são muito importantes, porque se você não mostra aquilo que você se comprometeu, é algo, sinceramente, que pega muito mal, né? Então, por isso que eu falo dessa autogestão e sabe, do time. Porque a gente sabe o que todo mundo está fazendo e o que todo mundo se comprometeu a fazer. Existe essa clareza, né? E, claro, isso acontece em qualquer espaço geográfico, não necessariamente num lugar específico. Então, tem esse compromisso de metas, que eu acho que é um fator fundamental, mas, mesmo assim, muitas pessoas falam que processos não funcionam remotamente. Eu já vi alguns documentos do Scrum falando isso. Inclusive, há 6 meses eu li isso e fiquei, nossa, há 6 meses eu fiquei buscando pessoas que rodavam Scrum remotamente para poder conversar sobre isso, né? E quebrar esse paradigma, porque eu não vejo por que não. Aliás, muitas coisas funcionam até melhor, na minha opinião, pelo fato de estarmos remotos. Então, tudo isso é baseado na minha experiência, gente, no que eu vivo. E como eu falei, sigo aprendendo. Nada aqui é consolidado. Talvez eu vá ter uma outra percepção, e ainda bem, no futuro, e eu volte a falar com vocês a partir de outras perspectivas. Mas eu estou sempre aberto a isso, né, a aprender. Como eu falei, o Scrum me pareceu que as pessoas falavam que não dava para rodar de um jeito muito equivocado, porque a gente rodava, não que a gente rodasse um Scrum, assim, totalmente. Eu não posso falar isso porque a gente fazia muito inspirado ou baseado no Scrum. Mas a gente estabelecia sprints, né, estabelecia metas naquele sprint, falava com o PO, né, enfim, dentro da nossa estrutura remota, o PO também é remoto, né, o que é muito engraçado. E estamos todos distribuídos, e isso acontece de uma forma muito interessante. Esses encontros diários essa postura, né, ágil e refletida pelo sprint, e refletida pelo Scrum. E a gente sempre foi muito flexível também nesse tamanho da sprint, assim, de 4 a 6 semanas, é um tempo que a gente viu como sendo muito legal. O pessoal do Basecamp, por exemplo, que é uma empresa imensa, né, faz o Basecamp, é totalmente remoto, distribuído, né? Então, eles fazem por 6 semanas também as sprints deles. É muito legal, aliás, a postura do 37 Signals, né, inclusive, que originou o Basecamp, que escreveu esse livro aqui sobre trabalho remoto, que eu vou colocar lá no final, se chama Remote. Esse livro é praticamente uma bíblia, foi escrito por esse pessoal que a gente admira muito, né, do Basecamp, o Jason Fried, e aqui tem vários paradigmas, assim, quem quiser saber mais, inclusive. Esses que eu estou falando são da minha experiência, mas aqui tem muito mais até. Então, essa clareza de metas eu acho muito interessante e algo que facilita o nosso trabalho.
às vezes a gente trabalhando fisicamente ou presencialmente nem tem uma clareza tão grande como você trabalhando remotamente algumas vezes. Porque acho que você subestima, né? Pelo fato de estar ali do lado, você qualquer coisa fala com aquela pessoa. E quando você trabalha remotamente, você precisa ter um outro comportamento de comunicação. Vou falar também um pouco sobre isso, que termina ajudando essa clareza. A gente sabe metas do dia, da semana, do mês e do projeto, sabe? Todo mundo compartilha essas metas porque a gente depende disso para poder tocar o trabalho. E co-criar, né? Impossível, algumas pessoas podem falar, mas a gente roda, por exemplo, design sprints remotos. E como eu falei, alguns comportamentos do Scrum funcionam tão bem no remoto, e eu falo mesmo para o design sprint, porque o design sprint se baseia em alguns exercícios assim, que você tem que manter um certo sigilo, né, dos exercícios, a autoria dos sketches, por exemplo, dos protótipos lá, dos dashboards que são feitos, do modelinho lá tá me faltando do sketch mesmo, do desenho preliminar de uma interface. Aquilo é feito de uma forma muito sigilosa no design sprint. E eu acho que na modalidade remota isso funciona até melhor, porque naturalmente o exercício do design sprint remoto, ele é, privado. Você está no seu lugar, fazendo suas coisas, seus exercícios criativos, e isso se torna uma coisa muito mais natural. Aqui tem um exemplo, né, usando o Mural. Muita gente tem usado o Mural. Tenho visto muitos profissionais de inovação que muitas vezes ignoravam o ambiente remoto, tendo que trabalhar remotamente agora com inovação e compartilhando seus Murals e seus Mirrors, né, e dizendo, poxa, que legal, como isso funciona, eu tenho aprendido muito. Inclusive, eu tenho falado com profissionais da área e eles têm me relatado isso e percebido até vantagens, lógico, desvantagens, mas agora é uma carta na manga deles. Eles têm agora o remoto e o presencial para trabalhar isso, né, com os clientes. Antes eles só tinham o presencial, achando que o remoto era impossível, quando na verdade eles descobriram que roda com algumas vantagens. Uma delas talvez seja custo-benefício, porque você rodar um design sprint, né, que normalmente dura 4 a 5 dias, dependendo da sua abordagem, você tem que ter um espaço, você tem que trazer pessoas, às vezes em cidades diferentes. Isso envolve custos, né? Então, ainda não dá para avaliar se tem um resultado melhor do que o outro. O fato é que dá para fazer por um custo, obviamente, menor, porque as pessoas estão remotas e não se deslocando. Então, essas reuniões e encontros, eu queria falar um pouco mais sobre como ficam essas relações, porque esse é um outro paradigma, né, da gente achar que as relações remotas são muito frias e que a gente estabelece conexões frias quando a gente trabalha remotamente. E eu acho que não necessariamente. Eu acho que isso é um paradigma também que pode ser quebrado. Por exemplo, aquelas reuniões que a gente fazia, ali que eu mostrei para vocês, de manhã e de tarde, elas começam assim com meia hora, a gente conversando sobre temas diversos, sabe, falando dos seus lugares, né? Tinha gente em São Francisco, como eu falei, tinha gente na Alemanha às vezes, e nós distribuídos também, aqui em Natal. Então a gente fala sobre situações diversas, né? Da nossa vida. Eu acho que isso cria uma humanização, né, dessas relações. E conta-se piada, e enfim, é algo que, quando a gente vai encontrar a pessoa pessoalmente, você já tem uma história de relacionamento com aquela pessoa, pode ter um estranhamento ali inicial de alguns minutos, mas logo a relação se estabelece de um nível que é como você se compreendesse assim, poxa, eu tenho já uma história com essa pessoa, eu já converso com ela há tanto tempo, eu já passei por isso também, de encontrar pessoas que eu vinha trabalhando remotamente e, nossa, já é um amigo, assim, entendeu? Então tem esse lado dessa comunicação humanizada, é muito importante. Outro paradigma é dizer assim, não, isso não é para o nosso tamanho. Pequenos times, pequenas empresas trabalham remotamente bem. Na verdade, outra matéria, né, essa falando das grandes empresas em Nova York, grandes empresas como JP Morgan, Chase, Nielsen, que não é o Nielsen da usabilidade, mas é uma consultoria, né, enorme em São Francisco, essa Morgan Stanley também, e eles ocupam os arranha-céus de Nova York, escritórios caríssimos, né, e eles estão compreendendo que não, peraí, a produtividade continuou, as pessoas estão trabalhando, então vamos analisar isso melhor
ver quais são as vantagens, e essa matéria fala sobre isso, sobre essa percepção dessas grandes empresas e de como esse modelo pode ser até amadurecido para um futuro, o que eu acho particularmente muito interessante, porque isso é uma mudança radical no mercado de trabalho. Você, enfim, trabalhar numa empresa em Nova York, morando em qualquer lugar, é algo completamente possível, mas era restrito a alguns nichos, né? E grandes empresas fazendo isso, eu acho sensacional. Eu acho muito interessante. A comunicação não funciona bem no remoto. Também se fala sobre isso. Mas aí, realmente, a comunicação é essencial, né? Quando você está trabalhando presencialmente ou de forma remota, claro. Mas a comunicação muda, né? Quando você vai trabalhar remotamente. E o que importa não é assim o excesso da comunicação, sabe? Não é estar ao alcance de um toque do ombro de alguém, sabe? Não é isso. A comunicação é sobre qualidade da comunicação, é diferente. Não é excesso de comunicação, é qualidade de comunicação. Esse é um conceito muito interessante da gente quebrar também, porque no remoto a gente precisa investir numa compreensão da comunicação assíncrona, muito mais do que em tempo real, né? Porque a gente é muito acostumado a ter, por exemplo, o WhatsApp e achar que as pessoas, em razão dessas ferramentas, construírem recursos que você consegue ver quem recebeu por aquele cheque, consegue ver quem leu, consegue ver, sei lá, sabe? Isso cria uma ideia de que a gente pode trabalhar dessa forma, né? Eu mando a mensagem, a pessoa responde, tal, mas o trabalho remoto não é sobre isso. Assim, a gente compreende que ser assíncrono é uma qualidade que vai beneficiar o trabalho, vai gerar menos ansiedade de comunicação. A gente compreende que as pessoas têm tempos diferentes, como eu falei, a gente se encontra e se separa, e não necessariamente aquela pessoa está à minha disposição quando a gente está separado. Não necessariamente, porque a gente está em fusos muitas vezes diferentes. Eu estava vendo hoje o fuso da Dubai, é completamente diferente do Brasil, assim. Então, para encontrar um período de interseção, é só um períodozinho do dia lá, sabe? No outra pessoa está no outro momento, não está no trabalho, né? Então, isso é muito... É um conceito que tem que se incorporar, da comunicação assíncrona. É isso que a gente tem que fazer no trabalho remoto, para ser bem sucedido e ser mais tranquilo. Então, por exemplo, nos nossos times a gente não usa e-mail, embora seja assíncrono, é uma ferramenta que tem muitas outras coisas acontecendo, né? Ela não tem foco. O Slack também a gente evita, porque embora seja uma ferramenta, pelo menos para trabalho, porque é uma ferramenta legal, tal, mas ela gera ansiedade com alertas, notificações, bullets dizendo que você não leu determinada mensagem, sabe, aquelas salas piscando com coisas. Isso gera uma ansiedade desnecessária. E mensagens de áudio que são um terror para quem trabalha remotamente, porque você não documenta nada, não busca depois facilmente alguma coisa. Tem que ser evitado ao máximo mensagens de áudio que ferramentas como WhatsApp, Telegram usam, e Messenger e tudo e tal, né? Então, evitem, porque depois, para você buscar uma coisa que alguém falou num áudio, você vai ter que ouvir tudo. E é uma coisa, uma tortura, né? Então, a gente evita a sobrecarga de informação, organizando a informação de uma forma apropriada. Uma informação que fique disponível, né? Ela não depende de mim, não depende de eu estar num lugar online para ser acessada. Essa comunicação não está em mim, ela está num suporte acessível a todos. Isso é muito importante. E o Basecamp, ele é baseado nisso. Ele é baseado em pegar a informação, deixar lá disponível para aquele time, de forma assíncrona, né? Porque lá tem ferramentas que substituem o e-mail de uma forma legal, que é uma parte de postagens. Tem uma ferramenta de chat, que realmente é em tempo real, mas a gente se incorpora disso, que não necessariamente a pessoa está lá disponível. Também não tem alerta de quem viu, de quem leu, de quem fez tal coisa. Não tem isso, é uma coisa muito simples. Então, eu acho que o Basecamp, ele, por ser uma empresa completamente remota, encontrou isso de uma forma muito legal na ferramenta. Eu adoro o Basecamp. Assim, no começo, nossa, como ele é espartano, assim, no sentido de, cadê os recursos aqui? Mas ele tem as coisas certas. Tudo nele é muito pensado, eu imagino, para ser implementado e disponibilizado. A gente reflete sobre senso de urgência quando está trabalhando remotamente. Porque quando a gente está numa empresa com alguém acessível a um braço de distância, a gente interrompe essas pessoas, né?
Esses gerenciamentos de tarefa também, a gente já usou em alguns momentos, como Asana, Trello, GitHub. Deixa eu explicar melhor. Asana e Trello, é porque a animaçãozinha não aconteceu. Mas a gente percebeu que no GitHub era melhor usar, era melhor estarmos lá, os designers estarem lá junto com os desenvolvedores, porque evitava de ter Asana, Trello, que é uma ferramenta maravilhosa, eu sou fã do Asana absoluto. Né? Eu digo que o Asana salvou minha vida já algumas vezes, em termos de organização de times, ele é ótimo, assim. O Trello igualmente, mas depois de um tempo a gente descobriu que o GitHub era muito interessante os designers estarem lá, junto com os desenvolvedores, para que os designers tivessem um traquejo de algumas linguagens que os desenvolvedores usam, como, sei lá, issues, PRs, merge, sabe, branches. Os designers se incorporam disso e facilita o trabalho. Esse é um artigo muito interessante de alguém do time da Microsoft, que eles usam o GitHub, né, para desenvolver algumas ferramentas, e os designers estão lá, e eles fazem esse relato, eu achei muito interessante. Depois eu posso passar, inclusive, esse link para que ele fique aqui na descrição do vídeo. Então, outro paradigma, muitas distrações no remoto, quando você trabalha em casa, por exemplo, né? E eu sempre puxo esse exemplo aqui do grampeador, porque quando você está trabalhando num escritório, muitas pessoas se acham no direito de interromper você para pedir um papel, um grampeador, ou, fulano, vem cá ver uma coisa. E a gente é muito interrompido no escritório. Essa ideia de que você é interrompido em casa pode ser verdade, mas, sem dúvida, você também é interrompido no trabalho. Então, essa desculpa não cola. Né? Eu, por exemplo, minha filha tem 5 anos, a maior, ela sabe quando eu estou aqui. Eu já fiz uma plaquinha dizendo, papai está na reunião, ela não vem. Então, sabe, você consegue manipular, talvez de uma forma até melhor, controlar de uma forma melhor, estando em casa, de alguns aspectos, do que no escritório, onde as pessoas acham que podem chegar e tirar você do flow, de concentração, a qualquer momento. Né? Então, tem esse lado também. Outra coisa, a empresa investiu muito nesse espaço. Tipo esses espaços, né? Assim, que você tem uma geladeira com snacks, você tem mesas. Esse aqui eu achei bem legal, tem esse tobogã aí. Mas eu estava lendo, inclusive, uns artigos dizendo que essa geração mais nova nem se liga muito nisso. Eles querem mesmo estar, eles querem viajar, serem nômades. Eles nem querem um espaço físico. Talvez sim, para ir lá, mas não ser obrigado a estar num espaço cool, sabe assim? O espaço é super legal, super bacana, mas você é obrigado a estar lá. Eu sei, eu até uma vez em off, assim, conversei com algumas pessoas, eles disseram assim, não, as mesas têm poeira, assim, as mesas de sinuca, porque se você for lá, as pessoas vão ficar achando que você não está trabalhando e tal, então, até que ponto, né? Isso é necessário. Tem esse respeito ao tempo do colega, como eu já falei, o remoto, eu acho que você exercita isso. Por exemplo, até notificação. Se eu acho que a outra pessoa não está online, eu não vejo que ela está online por algum motivo, eu nem marco o nome dela para que ela não receba a notificação. Eu acho que isso é um respeito ao tempo do outro. Simplesmente digito e uma hora a pessoa vai ver. Esse controle e microgerenciamento eu já falei lá na frente. Eu queria também falar rapidamente sobre dicas de ferramentas que eu já mencionei aqui ao longo da apresentação. O Basecamp, muito legal para a gente. O GitHub, designers no GitHub, é algo muito interessante. E o Mural, né? Mas existem outros também para fazer cocriação, sessões de design sprint, e ele é uma ferramenta fantástica, assim, muito legal. O que mais eu queria falar para vocês? Sabendo mais, deixa eu ver, eu tenho um livro aqui que eu mostrei para vocês, né? A capa do Remote, do pessoal do Basecamp, mas também tem o trabalho que os meus amigos do Officeless eles fazem esse trabalho que é muito importante, eles criam podcasts, por exemplo, esse aqui eles conversaram com advogados sobre a legalidade do trabalho remoto. Tem outros lá, tem e-books gratuitos sobre liderança, acho que é um trabalho muito bom, aberto, vocês podem procurar o Officeless para pegar mais informações sobre o trabalho remoto. Aí está a marquinha deles. E tem também o UX Lab, falando um pouco mais aqui do meu canal, mas eu venho falando sobre o remoto há muito tempo, e eu tinha inclusive uma playlist sobre trabalho remoto, que eu venho alimentando continuamente com temas diversos, como, por exemplo, testes remotos, que eu tinha feito com a Elisa Volpato. Eu já tenho também falado sobre testes
de usabilidade com outras pessoas. Tem tudo aqui nessa playlist sobre trabalho remoto. Depois vocês podem dar uma olhada. E é isso, gente. Agora eu fico à disposição para conversar com vocês e ouvir perguntas. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que vocês tenham se incorporado de alguns conceitos aí. Ariel. Aí por ter feito novamente. Está voltando a voz. Acho. Tem alguém voltando. Matheus, eu acho que sim. Mas brigadão por novamente ter separado esse tempo para conversar com a gente. Acho que foi muito enriquecedor, e principalmente esse fato aí do lado humano, né, do trabalho remoto, que pouco se fala, né? Mas, pessoal, quem quiser fazer uma pergunta, fica à vontade aí. Sim. Inclusive, quem quiser fazer uma pergunta lá no YouTube, né, quem está assistindo por lá, pode estar perguntando, escrevendo no chat que a gente fala aqui. Tá. Ótimo, gente. Mas é isso. Eu acho que é muito... Por isso que eu coloquei esse nome Paradigmas, porque tem muitas crenças que a gente precisa quebrar para trabalhar no remoto, né? Eu acho que isso é bem óbvio, assim, mas é sempre interessante a gente falar sobre isso também. Lê, tem alguma pergunta aí? Senão eu vou fazer. Eu anotei aqui. Não tem nenhuma pergunta. Pode tocar. Vai, Mica, começa. Tá. Eu sempre fui uma pessoa assim que não gostava da ideia de trabalho remoto, né? Eu sempre trabalhei no escritório e tal. Mas é muito estranha a sensação de que, tipo, alguns dias que eu acabei trabalhando em casa, que eu acabava me sentindo muito sozinha, sabe? Tipo, nossa, eu odeio ficar em casa o dia inteiro sozinha, não consigo falar com ninguém. Não tem aquele break de tu levantar para ir tomar um café, tipo, falar de um assunto aleatório, assim. Mas aí, agora que já passou uns 2 meses que a gente tá em casa, eu comecei a ter uma sensação diferente, sabe? Tipo, eu aprecio os contatos online com as outras pessoas e eu percebo que se não tivesse tudo fechado, eu ia acabar o dia e eu ia ter vontade de sair e fazer coisas, sabe? Que era uma coisa que antes, quando eu ia pro escritório e tal, eu acabava ficando muito cansada, eu só queria ir para casa, assim. Como é que tu enxerga, assim, esses problemas de solidão e tal, de tu ficar muito preso em casa? Ótima pergunta. Como eu falei no começo, eu acho que o trabalho remoto não é sobre isolamento, nem é sobre estar em casa, né? Essa é uma situação bem peculiar, porque, na verdade, é sobre aquele aspecto da liberdade. Então, num ambiente normal, você pode se organizar para viajar, Mica, por exemplo, e continuar trabalhando de cafés, por exemplo, onde você termina conhecendo outras pessoas, sabe? E você está tranquilo que você não está fazendo nada de errado por não estar trabalhando lá na empresa, sabe? Que pediu licença. Às vezes você pede licença para ir no médico. Gente, com licença, eu preciso ir no médico. Quando você está trabalhando remotamente, você simplesmente vai no médico. E você se organiza para fazer sua vida. Eu acho que as pessoas descobrem que elas podem fazer muitas outras coisas, sabe? Sei lá, 5 da tarde eu vou... Não tenho nenhuma reunião, não tenho nada marcado aqui online, nenhum encontro daquele, né, que a gente se encontra, eu vou para minha academia, eu vou andar no parque. Agora, claro que esse impacto que a gente está vivendo dá essa angústia. Mesmo para quem vinha trabalhando remotamente há muito tempo, tem essa diferença. Por exemplo, eu, às vezes, andava de bicicleta. Chegava no fim do dia, pegava minha bicicleta e ia andar. Não fazia com tanta frequência, mas quando eu fazia, eu sentia assim, aquela sensação, nossa, posso fazer isso, né? É uma liberdade, eu acho, sabe? Agora, o compromisso, como eu falei, de que no outro dia eu vou ter que assumir aquilo, o impacto, a gente é medido pelo impacto do nosso trabalho. Mas eu acho que a produção desse impacto, essa liberdade faz parte de você ir para um café, você andar, fazer alguma coisa, você simplesmente parar, sabe? E você constrói isso. Eu acho que é uma vantagem que você percebe, talvez você esteja começando a perceber essas possibilidades. E quando a gente estiver num ambiente mais propício a você estar se deslocando e transitando em outros lugares, você vai perceber que o trabalho está em você, não necessariamente naquele conectado à tomada daquele lugar físico que você estava habituado a ir.
Alguém mais quer fazer uma pergunta? Senão eu aproveito. Eu queria fazer uma pergunta. Meu nome é Sabrina, eu sou designer, eu no Rio, mas eu estou em São Paulo. Qual foi, na verdade, assim, alguns clientes, eles ainda precisam da reunião presencial. Eu vejo uma certa resistência, assim, a querer muito te conhecer pessoalmente, vamos fazer uma reunião. E, claro, com a pandemia, nesse sentido, ajudou muito essa adaptação, mas em alguns casos ainda as pessoas preferem esperar para ter uma reunião, assim. E, querendo ou não, a gente pode atender todo mundo, né? Não só o Brasil. Isso dá muita credibilidade. Mas, assim, como é que tu encarou essa mudança, não só agora, mas, assim, de dizer que realmente tua equipe é multidisciplinar e está em diferentes lugares do mundo? Uhum. Também ótima pergunta, porque eu acho que é essa coisa do paradigma, das pessoas acharem que elas têm que se reunirem fisicamente para poder pensarem juntas. Eu acho que isso é um comportamento que em algum momento foi estabelecido, porque os clientes que eu tenho contato, eles são remotos, né? Estados Unidos, Canadá, muitas vezes, e como eles estão mais habituados, também essa coisa que eu falei, essa coisa se dissolve. A gente não se cogita que a gente tem que se encontrar para poder fazer tal coisa. Agora, claro, muitas pessoas vêm com esse pensamento e talvez, assim como a Mika está percebendo que existe algo ali, além, os clientes também passem a perceber que eles ganharam um bom tempo aqui nessas reuniões e agora eu vou aderir até mais. Talvez aconteça, vamos ver. Eu estava vendo uma coisa interessante, assim, que antes tinha isso, né? Nossa, mais uma reunião podia ser um e-mail. Agora tem mais uma live que podia ser um stories. Acho que os conceitos vão mudando. Mas é isso, acho que a gente está sempre procurando otimizar o nosso tempo e talvez as pessoas percebam que o tempo pode ser otimizado, sim. Encontros com clientes. Quantas vezes eu, trabalhando em São Paulo, ia lá, saía, sei lá, da Zona Sul para o centro de São Paulo, 1h30, 2, fácil para você chegar lá para uma reunião com o cliente. Imagina, gente, 1h30, 2 dentro de um carro. Isso não é normal, tá? Primeira coisa, isso não é normal. Isso pode ser quebrado, não precisa ser assim. Outra coisa, um dia eu adoro São Paulo, amo, adoro, vivi lá um tempo. Mas eu tenho uma lembrança que eu disse, meu Deus, o que é isso? Assim, que era chegar na Sé uma vez, um dia de muita chuva, na estação Sé de metrô, e simplesmente as pessoas desligaram a escada rolante porque as pessoas não desciam mais, assim, era uma massa de gente descendo as escadas rolantes. Eles tinham que desligar porque senão a escada rolante empurrava a gente, as pessoas iam cair no trilho do metrô. Será que a vida precisa ser assim? E todas as pessoas seguindo aquele fluxo, conformadas de descer aquelas escadas. Sério, começou a me dar nossa, peraí. Eu acho que tem alguma coisa aqui que isso é um comportamento que está sendo repetido de geração a geração e não precisa ser assim. Então tem esse lado também, sabe? A gente refletir. Chegou o momento de refletir sobre isso, Sabrina. Alguém mais? Bom, eu tenho uma observação, né? Não é nenhuma pergunta, mas uma reflexão também, para concordar com a Andrei. Hoje a nossa empresa, ela estipulou a gente ficar home office até 31 de dezembro também. Uhum. E no início, assim, eu falei assim, no início que começou essa quarentena, foi bem difícil esse processo, porque eu tinha curiosidade de que era trabalhar remotamente, fazia home office, mas não era trabalhar 100%, né? Uhum. E eu toco uma frente na empresa que é um café da manhã, eu reúno todo mundo, a gente faz um light talk uma vez por mês. Uhum. E eu me lembro que eu estava com o café da manhã agendado no início, antes de acontecer tudo isso. E naquela semana, 16 de março, a gente começou a fazer a quarentena. E aí eu disse ainda para o pessoal lá para o RH, não faz sentido, porque o café da manhã é para estar todo mundo presente, tomar café da manhã junto, ouvir o colega fazendo uma talk, não faz sentido fazer esse café da manhã.
E aí, lá pelas 2 semanas depois, o RH falou assim, não, vamos fazer porque o pessoal quer contato, o pessoal está um pouco, como a Micaela comentou agora, de estar se sentindo um pouco sozinho. E a gente fez. E foi uma experiência assim, ó, nas 2 primeiras semanas, assim, quando a gente fez esse café, foi uma experiência incrível, porque todo mundo aproveitou, entrou antes na sala, começou a conversar, como se estivesse lá no lounge da empresa, e pegaram suas xícaras de café, foi para frente, e a nossa empresa, ela tem São Paulo, Palhoça e Porto Alegre. E sempre acontecia, tipo, eu não consigo escutar o colega que está falando lá em Palhoça. Sempre existia isso. E aí, pela primeira vez, a gente botou uma pesquisa NPS, né, depois do café da manhã, e o pessoal, gente, melhor café da manhã. Gente, eu consegui falar com todo mundo que eu queria na mesma hora, eu não me senti deslocado, porque a tal que acontecia no Porto Alegre, mas, por exemplo, em Palhoça, São Paulo, não estava participando 100% do local. E no presencial teve 150 pessoas, tudo no mesmo chat, conversando. E a possibilidade que eu nunca me liguei, mas, tipo, tu grava aquele café da manhã, né? Todas as reuniões, e eu comecei a fazer um repositório, né, dos cafés que houve, então coisas que eu consegui, eu ganhei valor agregado em fazer remotamente, então eu achei uma experiência, eu estou achando uma experiência muito incrível, sabe? Eu comentei no último X-Talks que a gente teve, que minha mãe tem 70 anos, e eu vi ela faz parte do condomínio aqui, do síndico, e ela tá usando o Zoom, sabe? Eu digo, nossa, sabe? Então eu sinto que tudo isso que está acontecendo está encurtando alguns passos que estavam sendo postergados, né? Tipo, aqui na região tem no Gramado Summit, é um evento que acontece aqui na região da Serra, e uma reportagem no Jornal do Comércio, o organizador comentou que eles estavam pensando para 2021 fazer transmissão online, e eles já estão antecipando para agora. Então, eu vejo muito isso que está acontecendo como encurtando, né? Mexendo as pessoas para o trabalho remoto. Então, assim, né, nunca tinha imaginado isso, e eu tô bem feliz com os resultados que está acontecendo, sabe? São experiências novas e estão sendo bem legais, assim. Então é mais não é uma pergunta, não sabe, mas colaborar uma reflexão. Legal, Letícia. Essa percepção de que dá para fazer uma coisa humanizada, né? Apesar das distâncias, né? É claro que quando vocês puderem voltar a fazer o café da manhã remotamente, presencialmente vai ser ótimo, mas talvez vocês até para conectar globalmente, né, outras cidades façam com mais frequência isso, que era algo inconcebível, né? E essa humanização vai se replicar nas relações de trabalho também, nos projetos que têm que ser tocados, quando tiver uma reunião de trabalho mesmo. Então, eu acho que a humanização é ótima. E esse exemplo que você falou é totalmente assim. Eu trabalho na TopTal, né, que é uma plataforma remota, internacional, de profissionais remotos, e tem eles usam o Slack exatamente para fazer comunidades. Eu acho que tudo bem, porque não é exatamente o trabalho, mas tem lá todos os países, cidades, enfim, você encontra São Paulo e outras cidades, então você entra, conversa com pessoas daqueles lugares, é muito interessante. E o que é que o pessoal tem feito, e já era algo habitual? Passar um link do Zoom, e aí você entra e o pessoal está conversando, tomando cerveja, e conversando sobre outras coisas, sabe assim? É um jeito da empresa, que é totalmente remota, ter esses happy hours remotos, assim. E eu vejo que as pessoas se divertem ali, né? Conversam. Vai ser bom quando a gente puder fazer isso e o presencial, que a gente vai ter agora 2 cartas de potencial de conexão com as pessoas, né? Agora é minha vez. Vai lá, Ariel. Na verdade, tem alguns pontos que eu anotei aqui, mas o primeiro que eu queria te questionar é mais um conselho aí da tua vivência e da percepção de outros profissionais. É que pro mês que vem eu tenho um desafio, que é rodar um Design Thinking online. Que sugestão tu me dá aí de ferramenta, de o que eu posso fazer? Até, na verdade, daqui 2 semanas eu fui convidado para participar de uma aula numa faculdade online, daí eu vou
Aí daí o cara, meu amigo pediu para mim fazer 30% teoria, 70% prática online. Daí, se tu tiver alguma dica assim, eu vou te agradecer eternamente. Poxa, claro, com certeza, assim, eu posso falar um pouco da minha experiência pessoal rodando cocriação remota e também do que eu ouvi de outros profissionais que eu tenho conversado, que eu acho muito interessante. Então, o que é que acontece? Eles, e a gente já implementava isso, perceberam que você tem apenas que ajustar o tempo dessas sessões. Você vai rodar uma sessão Design Thinking, ou Design Sprint, ou outra coisa, eles às vezes estabelecem um tempo, né? Vamos começar 8 da manhã até meio-dia. Talvez no remoto isso não funcione, observe o tempo. Às vezes você vai ter que quebrar em vários dias para ser uma coisa menos cansativa e que demande menos carga cognitiva das pessoas, sabe? Mesmo nesse intervalo que você estabeleceu, você quebrar, fazer, gente, agora 10 minutos para o café. Cada um vai lá, levanta, pega um café, faz outra coisa. Sabe, porque eu vejo isso no Design Sprint, né? Que tem aquela coisa, que é muito mais marketing, ou, na minha opinião, de fazer em 5 dias. Não, agora em 4 dias. Nossa, chega de manhã, vai até a hora do almoço. Sabe, calma, eu acho que pode ser mais calmo. Você pode quebrar em vários dias e a coisa acontecer também. E não necessariamente naquele tempo blocado. Então, no remoto, você espalha mais as coisas, sabe, faz uns intervalos no meio. E antes de tudo começar, se encontra com o pessoal e faz uma apanhada das ferramentas que vamos usar. Mostra o mural, se for o caso. Vamos brincar aqui, fazer aqui um exercício de colocar alguns post-its para vocês entenderem como é que funciona. Dá para riscar a parede, olha só como é. Sabe, as pessoas se habituarem antes de começar propriamente. Fazer uma pré-sessão. E, enfim, ver como é que isso vai funcionar via Zoom, via Mural. Vamos criar eventualmente um grupo do WhatsApp para qualquer coisa, uma emergência, a gente se falar também. E fica todo mundo combinado. Mas para você, para o seu lado, é isso. Observar o tempo. A gente não tem, no presencial, a gente tem a leitura da expressão das pessoas de uma forma mais clara, né? Então, as pessoas às vezes se cansam, estão mais entediadas. Acho que no presencial você consegue ver melhor. Então, você já se prepara, faz os breaks mais frequentes, sabe? Vai lá, se levanta, volta. Gente, daqui a 5 minutos a gente volta. E é isso. Tem um timer do Google, né? Você chega lá, diz timer 5 minutos ou 10, ele faz um timer, você compartilha a tela, fica lá, todo mundo vai saber quando voltar. É um conselho que eu dou, assim, para você se preparar e conversar com todo mundo antes. E outra coisa também é você se comunicar muito quando for começar uma atividade ou fazer determinada coisa, é você explicar, ver se todo mundo entendeu, se todo mundo já está habituado ali com a ferramenta, porque você deixar todo mundo confortável é algo também que, às vezes, no remoto pode ser um desafio, já que cada um está no seu lugar, né? É diferente, tá todo mundo numa sala. Mas é comunicação, viu, Ariel? Falar com carinho e transparência, para que as pessoas estejam confortáveis. É bem isso. Maravilha, obrigado. Vou lembrar desses pontos, sim. E só um último ponto. Falou que vocês não usam e-mail. Que universo é esse? Como é que funciona? Como é que dá certo isso? Porque, assim, sempre se usa e-mail. E eu sou contra e, de vez em quando, eu sou a favor. Depende do dia, do meu humor. Mas como é que é esse universo que vocês não usam e-mail? Isso existe? Existe, é possível, principalmente num time interno. Sabe, assim, existem outras plataformas, por exemplo, o Basecamp, né, quando eu falei, onde você consegue documentar essas mensagens de um jeito melhor, similar ao e-mail, porque você manda para alguém, mas aquilo fica num lugar limpo, não tem outras coisas chegando, não tem e-mails promocionais chegando, não tem spam, não tem, sei lá, coisas que você precisa gerenciar e tomam seu tempo. O e-mail toma seu tempo. E a coisa pode ser feita de outra forma. Você pode mandar um post para 3 pessoas, que era um e-mail que se mandaria para 3 pessoas, e ali se desenrolar um reply. Mas tudo fica acessível, sabe, de um canto específico. Claro que você não vai abolir o e-mail, porque eventualmente um cliente que não está lá dentro, embora você possa colocar clientes dentro do Basecamp, por exemplo, ele está lá na mesma dançando a mesma música, sem e-mail, mas eventualmente você vai usar e-mail, né? Mas reduz muito, viu? Se você deixar tudo no e-mail, vai ser sofrimento. Um ou outro você lida, você administra. Mas está tudo em e-mail. Hoje, por exemplo, gente, assim, eu comecei a receber e-mail. O que está acontecendo? Alguém ficava dando reply numa lista que eu estava incluído e ficava, sabe,
o pessoal me tire da lista, aqueles e-mails ficam chegando dizendo, me tire, por favor, como faz para me excluir? Isso é uma perda de tempo absurda na vida. A gente não precisa disso. Eu acredito. Valeu, obrigado por compartilhar. Lê, tem alguma pergunta aí do YouTube? Ou a gente... Não. Tá zerado aqui. Beleza. Andrei, a gente quer agradecer novamente pela tua presença. De novo, muito obrigado. Tu é um queridão. Valeu mesmo por estar trocando essa ideia com a gente. A gente fica feliz, viu? Nossa, eu que agradeço, viu, Ariel? Como eu falei mais uma vez, é um prazer sempre. Para mim, isso aqui, gente, é essa oportunidade aí, viu, Letícia, de criar conexões humanas e a gente se falar, tá junto. Veja só, estamos tão distantes fisicamente, né? Alguns 5.000, 6.000 quilômetros, vai ver que é isso, 8. Mas estamos aqui juntos, né? Olhando um para o outro e trocando ideias de um jeito muito legal. Foi muito bom, muito obrigado mesmo. Valeu. Então tá, pessoal. Até... Fiquem atentos às mídias do Geeks. Só pesquisar Somos Geeks lá no Instagram, que a gente sempre vai notificar, avisando qual será a próxima UX Talk. Um abração a todos, muita saúde e até a próxima. Obrigado, gente. Foi ótimo conhecer vocês. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada, Andrei. Tchau. Tchau, um beijo. Pessoal.